Jason, vamos fazer uma relação também de economia e o conflito militar lá no Oriente Médio, porque nós não estamos nem falando da faixa de Gaza, nem do sul do Líbano, nem de um governo inexistente central da Síria, que não controla todo o território. O Iraque, isso se repete. No Iêmen temos problemas graves também. Veja, quem nos acompanha, que nós estamos numa região muito complexa. Mas, olhando a economia e a presença de duas grandes potências. A China, foi tocado de passagem aqui, mas gostaria que a gente retomasse. Como é que fica a China, a economia chinesa e a presença geopolítica da China na região? E um país que também está na Ásia e que nós muitas vezes falamos nessas discussões, mas que está como se fosse um cavalo atropelando por fora. Sétima economia, sexta economia, quinta economia, quarta economia, que é a Índia, né? Afinal, a Índia tem seus interesses econômicos e obrigatoriamente é condição sine qua non seus interesses geopolíticos. Como é que fica isso? Bom, essa é uma situação bem complexa, porque o que pode acontecer no Irã agora é um vácuo de poder importante, porque nós, através de alguns analistas com quem nós conversamos na Europa, já há sinalização de que o baixo clero, digamos, dos militares, especialmente a guarda revolucionária e também a guarda de costumes, está fugindo do Irã com medo da queda do regime. Estão indo para o Turcomequistão, alguns estão indo para o Paquistão, alguns em menor número estão indo para o Afeganistão, mas eles estão invadindo ali porque eles sabem que numa derrubada de regime eles eram o fronte dessa situação e eles serão o primeiro alvo. Mas a coisa mais importante é que o eventual vácuo de poder, que provavelmente pode acontecer no Irã, ele precisa ser preenchido de maneira muito rápida e com líderes locais. Seja, por exemplo, líderes no passado, que foram líderes que foram eleitos democraticamente, mas que acabaram sendo demovidos ali e que têm potencial de angariar simpatia do público iraniano, porque foram pessoas que no passado você tem de 2 a 3 presidentes e candidatos a presidentes ali que têm condições, que ainda que tenham feito parte da revolução, são pessoas que são consideradas moderadas e que querem conexão com o Ocidente e querem quebrar essa cadeia eterna de luta, porque, por exemplo, para a Arábia Saudita é interessante um Irã conflitivo, porque um Irã conflitivo é um Irã que não compete com a Arábia Saudita em termos mundiais. Mas aí o importante é que esse vácuo de poder ele não vai deixar só um vácuo de poder, ele vai deixar um vácuo econômico. E o preenchimento desse vácuo econômico num país de 109 milhões de pessoas, com extensão de territorial enorme, está com as reservas mais fáceis e mais baratas de petróleo do mundo, ainda de petróleo leve, que é um petróleo que a gente chama que é quase refinado, ou seja, de muito baixo custo, e que vai ter esse potencial econômico para uma reconstrução. Você tem a China, você tem a Índia, que estão na fila ali, muito mais querendo este quinhão econômico e não militar, de uma possível eventual reconstrução ali, e o próprio Estados Unidos. Então esses países estão ali cercando o porco, digamos assim, ali esperando alguma coisa acontecer. Se houver um vácuo de poder, isso pode acontecer porque também, se você notar, os ataques iranianos são esparsos, atacam cidades, atacam pessoas, tudo. Os ataques israelenses, eles são cirúrgicos, porque uma das coisas que dizem as especulações que as conversas entre o Israel e parte dessas lideranças que não podem se manifestar no Irã, que senão serão eliminadas, leva em conta o pedido de que não haja baixas civis, para que essas baixas civis não se voltem contra Israel. Mas um ponto importante é o erro que Israel está cometendo há muitos anos, especialmente na figura do Netanyahu, que é um erro crasso, que é criar vácuos de poder, tentar colocar grupos para cumprir esses vácuos de poder e criar desastres em cima disso. O primeiro que apoiou o Hamas na substituição do Abbas ali em Gaza foi o próprio Netanyahu. E isso foi aquela cobra que voltou e se voltou contra ele. E Israel não pode fazer parte da tentativa de reconstrução do Irã, porque
por conta dessas políticas desastrosas. Porque numa dessas, o Netanyahu vai querer deixar esse vácuo de poder, e qualquer vácuo de poder a gente sabe que está acontecendo na Síria, que está acontecendo nos países, são muito perigosos. Mas o mais importante, vai haver um vácuo econômico em muitos países. A Índia e a China, pode ter certeza, estão dois que estão na fila ali para tentar pegar um quinhão daquilo, porque eles têm demandas. Vamos lembrar o seguinte, o Irã é um país com demandas sofisticadas, provavelmente o mundo persa é o mais educado que tem na região, com as pessoas com nível universitário, esse tipo de coisa. Tem boas universidades, tem bons centros de pesquisa que podem ser aproveitados naquela região a detrimento do que os árabes querem. Então, olha, nós estamos aqui conversando esse tempo todo, cada vez a coisa parece que vai ficando mais complexa. A gente vai adicionando fatores, então eu vejo isso, eu vejo a Índia hoje em dia, é impressionante o crescimento indiano. A Índia é um país simpático aos Estados Unidos, ainda que esteja mais quietinho, mas que está indo ali na área de inovação muito pesada, é o Japão, que ele vai comendo na beirada, cada hora o Japão está lançando uma coisa nova, está dominando o mundo de um jeito, mas eles estão naquele voo de cruzeiro de economia que não cresce muito e fica daquele jeito. E a China, obviamente, pelo seu tamanho. E a China, ela está numa posição que ela precisa mais desse vácuo econômico do que o vácuo geopolítico militar. Por conta dos problemas econômicos que a China ainda está inserida, especialmente questões do sistema imobiliário, que desde a Evergrande não se resolveram. A própria atividade econômica interna, que sofreu muito com o mínimo período que teve da guerra de tarifas, a China sofreu muito. Então mostra que ela está com uma economia extremamente sensibilizada e precisaria desse impulso agora. Seria um impulso importante para o mundo, porque nós estamos, como falamos, falando de um dos maiores países do mundo em termos de população, em termos de tamanho. Juliano, justamente pegando esse gancho então de China, Índia e o Oriente Médio, quer dizer, especialmente quando a gente esquece de falar, e agora nós estamos entrando na discussão da Índia, né? Lembrar que é o país mais populoso, tem os seus interesses geopolíticos, que é inevitável no Oceano Índico, e quando nós discutimos muito, falamos de China, a gente lembra a questão de Taiwan, de algumas ilhas lá, problemas com as Filipinas, etc. tal, e parece que a Índia não existe no mundo, né? É curioso nas nossas análises gerais, se muito superficiais é verdade, a gente esquece daí. Então pensar Índia, China e os conflitos ali no Oriente Médio, especialmente Irã e Israel, e seus aspectos econômicos. E aí? Então, eu concordo bastante com o Jason na questão de que esses países eles não estão interessados na questão bélica. A questão deles não é militar. Porque tanto China quanto Índia estão preocupados em conseguir aumentar a sua influência econômica dentro do mundo. Né? A China, em outros momentos, talvez tivesse essa disposição de entrar de uma forma mais bélica dentro do conflito, né? De entrar militarmente dentro do conflito. Mas a China tem questões hoje e problemas internos que fazem com que as atenções dela se voltem para essas questões. Né? A China já percebeu que o caminho para que ela consiga pegar a dianteira no mundo é crescer e, na verdade, voltar a crescer de uma forma mais forte, porque, como o Jason muito bem falou, a gente hoje tem questões que trazem dúvidas sobre o potencial de crescimento chinês. Né? A gente via uma China que chegou a crescer 15%, quase 20% ao ano, tá certo que em outros momentos, num acúmulo de capital humano, né, com uma base de capital humano e capital físico muito diferente, tecnologia muito diferente do que eles têm hoje, o processo de crescimento faz com que essas taxas naturalmente caiam ao longo do tempo, mas no caso da China parece que essa queda foi rápida. Né? E a China hoje tem questões que ela ainda precisa resolver. A questão do mercado imobiliário é uma questão muito séria, mas fora isso, é como que ela consegue se posicionar dentro desse mercado, aproveitando mais as suas potencialidades, né? Então, naturalmente, a China ainda é muito agrária, né? A China ainda busca esse caminho para uma economia mais moderna, uma economia mais sofisticada, que é o que pode colocar essa China que a gente hoje vê ainda atrás dos Estados Unidos, à frente deles. Existem, claro, inúmeras pesquisas, e a gente falou bastante disso no começo desse ano, que mostram que talvez em 2030, alguns falam antes, outros falam um pouco depois, a China esteja ali para e passo com a economia americana. Então,
A preocupação da China, e eu acho que isso se estende muito à Índia, que continua ali pegando um pouco do vácuo do crescimento da China e tentando chegar mais perto dessas grandes potências, dessas grandes economias, claro. Eles não estão pegando só o vácuo, eles estão pegando um quinhão da China. Literalmente, está grudado na China. Estão ali tirando indústrias da China isso mesmo. Isso, hoje em dia, eu acho que talvez a maior disputa seja exatamente entre China e Índia. Isso mesmo. E é ali que eles estão brigando para ver quem é que consegue chegar cada vez mais perto da economia americana. Então, a Índia, ela tem se aproveitado muito desse espaço e da proximidade e de parcerias que, no geral, parecem ser muito menos vantajosas para a economia chinesa do que para a economia indiana. Então, eles têm questões eu acho que já virou a chave, e acho que na economia chinesa isso fica muito claro, de que a briga deles, o tabuleiro deles mudou. O tabuleiro deles não é jogar war, eles não estão olhando para a questão bélica. Eles, na verdade, estão tentando achar os espaços que possibilitam que eles deem passos à frente. Então, nesse aspecto, a China e a Índia, eles vão continuar tentando, e acho que, nesse aspecto, a neutralidade bélica é o grande passo, né? É ficar fora da questão do conflito bélico e tentar minimizar os custos. Se esse conflito escalar, e eu também acho que ainda tenho bastante dúvida se realmente escala, porque eu acho que são muitas nuances, né? A gente já mostrou várias delas aqui. São muitas nuances, a gente está falando de questões muito complexas, né? De formas de pensar o conflito, no caso de Israel e de Irã, muito diferentes, né? A gente, de um lado, tem um país que ataca de uma forma deliberada, do outro de uma forma estratégica. Então, parece que eles não estão ainda jogando ou entendendo que jogam o mesmo jogo. Para países como Índia, China e até a economia americana, tentar ficar neutro dentro dessa história parece ser o jeito que mitiga, né, ou minimiza custos. Custo todo mundo vai ter, né? É natural que se esses conflitos cresçam, caso eles cresçam e gerem problemas maiores, e acho que hoje o problema maior é tentar pegar os canais ali, tanto o canal de Suez quanto o Estreito de Hormuz, e gerar paradas ou então navios que são bombardeados, como a gente já andou vendo acontecer. Esse é o maior problema para essas economias. Então, elas tentam evitar esse cenário. E eu acho que é nesse espaço, inclusive, que a economia americana pode entrar, né? Ela vai se sentir ameaçada, não porque ela vai ser diretamente bombardeada, mas porque ela vai ter os interesses dela provavelmente prejudicados. Agora, tirando esse cenário, acho que o melhor para eles, e provavelmente é como eles pensam estrategicamente, é tentar ficar neutro. A Rússia também percebeu isso, né? Porque Vladimir Putin quer agora virar o grande negociador da paz num conflito quando ele não consegue e não tem o interesse de fazer isso no próprio conflito. Mas ele já percebeu e ele verbaliza muito isso, né? Que o ideal é tentar acalmar a situação, porque aparentemente o conflito lá acaba atrapalhando todo mundo. Então, se a gente não consegue contê-los, a gente tenta pelo menos ficar de fora. Jogar o menos possível de lenha nessa fogueira. E lembrando que a Rússia tem um pequeno problema com a Ucrânia, né? Bem pequeno. E lembrar que a Rússia tem base naval na Síria, que continua lá. Aí eu passo para o Augusto, para o professor Augusto. Vamos só lembrar quem nos acompanha, Augusto, que eu estava perguntando sobre China e Índia. Coincidentemente, fazem parte do BRICS, né? O Irã entrou no BRICS também, e nós falamos na Rússia. E, pelo jeito, o Brasil faz parte, o B é de Brasil. E aí, como é que fica essa questão econômica do conflito bélico no interior do BRICS, que vão se reunir logo, logo aqui em Pindorama, aqui no Brasil? Vila, eu considero que para os países do BRICS em geral, em particular Brasil, Rússia, Índia e China, não existe interesse algum na escalada do conflito entre Israel e Irã. Concordo com os colegas ao afirmar que esse conflito ele promove instabilidade, ele pode criar danos para a economia global, não obstante potenciais oportunidades para alguns atores isolados. Mas para os atores dos quais estamos falando no BRICS, o conflito entre Israel e Irã ele tem um potencial não apenas disruptivo em relação a potenciais vias de comercialização de commodities energéticas na região, mas especialmente de gerar uma conflagração não controlável. E por que eu digo isso, Vila? Porque hoje em dia, quando nós discutimos Israel e Irã, temos basicamente duas escalas de objetivos potenciais por parte de Israel,
que são essencialmente, de um lado, aquilo que a gente chamaria de um objetivo minimalista, que consistiria na destruição do programa nuclear iraniano, levando isso para a Idade das Trevas, ou seja, o Irã não teria mais um programa nuclear, então o elemento material da ameaça existencial vista por Israel deixaria de estar na mesa, e uma opção maximalista, que seria a mudança de regime no Irã. E esses objetivos também podem contemplar a lista de opções dos Estados Unidos, que podem pensar, de um sentido minimalista, uma intervenção voltada à destruição do programa nuclear iraniano, forçando a negociar a sua manutenção no TNP e o processo de não enriquecimento de urânio mais, inclusive em virtude da destruição das capacidades materiais, ou um objetivo maximalista de mudança de regime. Agora, Vila, é importante que nós lembremos algumas questões. Primeiro, o Iraque, apesar de fazer mais de 20 anos da guerra do Iraque, da Segunda Guerra do Iraque, ainda é uma lembrança muito viva, porque é um país que ainda vivencia a catástrofe do que foi uma guerra não autorizada pelo Conselho de Segurança, que até hoje não encontraram armas de destruição em massa. E a promessa de invadir o Iraque, retirar uma ditadura, instaurar uma democracia liberal, gerar um polo de estabilidade na região, fracassou de forma muito clara. E se nós considerarmos o Irã, não obstante tenha oposições ao regime muito bem controladas pelo aparato repressivo, o Irã tem uma peculiaridade muito relevante, que é o fato de que a sua guarda revolucionária, que tem um matiz ideológico / religioso como elemento ordenador da disciplina e hierarquia, é muito mais forte do que os componentes das Forças Armadas. E ele é diretamente vinculado ao regime, e à concepção ideológica do regime. Ou seja, julgar que uma ação de força que não tem ação terrestre no Irã para derrubar o regime, que isso vai dar certo, é talvez desconsiderar o que aconteceu no Iraque, porque no Iraque mesmo, a derrubada do regime, mediante rápido uso da força, invasão, estabilização, governo civil, inclusive governo local, não deu certo. E imagine no Irã, que você tem uma revolução desde 79, com uma penetração política e ideológica relevante do clero e a dimensão paramilitar, e um amplo controle repressivo da população, que é um flagrante dimensão de ilegitimidade. Então, mudança de regime, que é um mecanismo de engenharia social, tem um risco absurdo, não apenas relacionado a lutas fratricidas que podem gerar dentro do próprio Irã, como potencial espraiamento disso para o Iraque, que já vivencia a influência iraniana, especialmente na sua região leste, com potencial impacto contra a Arábia Saudita por parte de milícias xiitas dentro do Iraque, somado, obviamente, à repercussão negativa no tocante à organização do fluxo de energia global para o Brasil, para a Rússia e para a Índia e para a China, por exemplo. Então, é um tipo de conflito cuja escalada ela apresenta muito mais riscos para os países dos BRICS do que oportunidades. É por isso que, de um lado, a atuação da Rússia, Vila, é muito interessante, que é um ator que sim está em guerra, sim invadiu a Ucrânia, sim, no momento não parece ter nenhum interesse em negociar a paz, porque avança no terreno mesmo com problemas, então busca uma condição melhor de garantir a dimensão política da paz após realidade militar no campo, mas que entende uma interlocução relevante com Israel, que não é de hoje, é desde um processo muito antigo que volta de Stalin com o reconhecimento do Estado de Israel e apoio na Guerra de Independência, que é com a própria União Soviética, com o êxodo de judeus da União Soviética e após a Rússia pós-soviética para Israel como imigração importante, e desde o período contemporâneo no qual, dentro do começo da escalada, Netanyahu e Putin tiveram comunicações telefônicas, até porque parte do sistema de defesa antiaéreo iraniano que foi destruído, ou parcamente funcionava, é de origem russa em grande medida. Então, isso é importante a se considerar, que o custo da escalada é algo incontrolável na região. O Irã é um país complexo, de um território gigantesco, maior do que o Iraque, com um grau de complexidade absurda, em que mudança de regime pode ser, de um lado, uma resolução fantástica do problema da ausência de democracia numa república teocrática, mas, no plano realisticamente colocado, pode ser uma receita para o caos com repercussão importante para a própria região, inclusive para a China, inclusive para a Índia. É por isso que é um caso interessante a se acompanhar de como a diplomacia desses dois gigantes do mundo emergente
atua nos bastidores no sentido da tentativa de manutenção e defesa dos seus interesses dentro desse conflito, Vila. Estamos indo para o final do nosso